apenas para deixar registrado mais uma vez como a gente fica desapontado com o Executivo, com a resposta do requerimento de nossa autoria número 58/2012, que pedia justamente a quantidade total, está muito bem explicado na pergunta, nós queríamos a quantidade total das horas extras feitas, tidas como banco de hora, não só 100%, quanto 50%, e ainda pedíamos destacado isso mês a mês. Ao que nos responderam de uma maneira absurda, né? Uma listagem corrida sem ser separado mês a mês, e somente as 100%, as horas 100% e mais, não completa com todos os funcionários públicos. Destacamos um ou outro caso, ligamos para a pessoa responsável, que é a senhora Raquel do RH, Raquel, está incompleta a lista. Não, não está. Exemplificamos 2 nomes de servidores que depois apareceram através de uma lista complementar, não é? Mas, enfim, eu acho que o Executivo se perde um pouco nisso. Se o vereador solicitou, foi aprovado por plenário, desrespeitar a autoridade legislativa, mandar uma resposta incompleta ou mesmo adequar uma resposta aos interesses do Executivo Municipal. Isso nos entristece e digo mais, Excelência. Pelo que nos consta, até amanhã, essa listagem de 50% virá completa a essa casa. Se, de fato, isso não acontecer, nós vamos entrar com uma representação por improbidade nos termos da lei orgânica do município contra o Executivo Municipal, contra o senhor Prefeito Municipal, por não atender à solicitação legislativa. Foi feito todo o trâmite, foi aprovado, foi encaminhado, por que não se responde? Qual o medo de responder esse requerimento e listar as horas extras? Vale ressaltar que não é o primeiro caso aí de omissão ou resposta incompleta por parte do Executivo, que não pode, de maneira alguma, se furtar das suas responsabilidades como gestor do município. São essas as considerações, de maneira muito triste e pesarosa, fazendo mais esse pronunciamento. Senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, plateia presente, também os internautas que nos assistem aí pela Web TV, o nosso boa noite. O assunto é recorrente. Quem acompanha as sessões de Câmara, da Câmara Municipal de Alumínio, pode ver com certa frequência, não só eu, como praticamente todos os vereadores dessa casa, usando esse espaço, para falar sobre a área rural do município. Aliás, eu quero fazer uma menção hoje, especial aos moradores do bairro Oncinha, que aqui estão acompanhando e nos prestigiando. Nosso muito obrigado, sejam bem-vindos. Enfim, as questões da área rural do município são muito debatidas nessa tribuna livre, não é mesmo? E principalmente a vontade do Oncinha crescer, a vontade do Oncinha se desenvolver e a quantidade de dificuldade que o governo municipal impõe naquela região, que impede, de fato, o progresso do bairro Oncinha, o desenvolvimento do bairro Oncinha. Propusemos aqui até dias atrás semanas periódicas de manutenção nas estradas. Infelizmente era inconstitucional, não pudemos colocar, porque, como bem disse o vereador Geraldo, que antecedeu aqui nessa tribuna, o vereador fica, de certa maneira, sem poderes de realizar. Ele pode pedir, ele pode indicar, ele pode cobrar, mas ele não pode ir lá e fazer. Isso é função do executivo, é de quem executa, não é verdade? Que é a função do prefeito municipal através dos seus departamentos, que mais precisamente, que implica diretamente no Oncinha, o departamento de transportes, que é responsável pelas máquinas e também pelo abastecimento de água. E nós estivemos essa semana lá no Oncinha e vimos, após diversas reclamações de munícipes, após matéria no Jornal de Alumínio, a patroa, a máquina, a motoniveladora, fazendo lá as ruas do bairro. Mas fomos questionados, e muito bem questionados, pelos munícipes. De que adianta passar a motoniveladora e deixar o areião solto, deixar sem o cascalho, deixar sem um rolo compactador? E diante disso nós indagamos a prefeitura, que disse que estava sem material para fazer aquilo, não tinha maquinário para fazer aquele serviço. E aí eu pergunto a vocês presentes e aos nobres pares: a prefeitura teve dinheiro para contratar artistas extremamente famosos e fazer uma festa milionária em alumínio, e não tem condições de alugar um caminhão para fazer a manutenção do bairro Oncinha? Não tem condição de arrumar um caminhão-pipa para abastecer a água do município, para abastecer a zona rural do município? Então são essas coisas que deixam a gente perplexo com as prioridades, como bem disse o vereador Geraldo aqui, que nos antecedeu. Eles elencam uma prioridade que, de fato, como vereador, não consigo entender. Por que se priorizar uma festa
em detrimento das pessoas, dos munícipes que carecem de água, carecem de condições melhores de transporte. O ônibus no bairro Oncinha, senhores, não está passando por todas as ruas que passavam, porque não tem condições de passar, né? As crateras estão comendo de fato a estrada lá. E mais, agora com a patrol passando e deixando aquele areião solto, aí é que vai ser a coisa vai ser difícil lá mesmo, porque o ônibus passa, vai levantar aquele poeirão, a garotada vai começar a ficar doente. Quer dizer, é um custo gigantesco para o município com saúde, tudo que ele poderia fazer um asfalto ali naquela região, como já foi solicitado nessa casa, como já foi feito emenda nessa casa. Pelo que consta, já havia até uma dotação da gestão passada para tal finalidade que não foi utilizado. Enfim, é muito mais em conta para o município fazer um asfalto naquela região e resolver o problema de vez do transporte, do que ficar realizando essas manutenções, do que ficar gastando com saúde, porque a inalação de poeira acarreta em diversos males pulmonares e tudo mais, e a qualidade de vida ali dos munícipes seria outra, com certeza, seria muito melhor. Mas enfim, nós ficamos muito tristes, principalmente porque estivemos lá no local e vimos famílias que há 20 dias, senhores, 20 dias não recebem água, não é mesmo? Então você vê um município como Alumínio, com uma arrecadação que, embora tenha caído, mas mesmo assim é uma arrecadação muito boa frente a outros municípios aqui da nossa região, com um problema sério desse na área rural, que não consegue levar o elementar para a área rural, que é a água. Aí vem falar em projetos mirabolantes, como instalação de lousa digital, pô, mas não consegue levar água para o munícipe, já quer dar um passo lá na frente. Quer dizer, vamos resolver primeiro a questão do cidadão, que não consegue aí tomar sua água, não consegue receber uma visita, porque não tem água. Sem energia elétrica a gente até fica, a gente dá um jeito. Eu morei em sítio a vida inteira e nem sempre teve iluminação lá. Então, quer dizer, a gente dá um jeito. Agora, sem água não dá para ficar. Sem água, nada funciona. Não tem comida, não tem banho, não tem vida na casa se não tiver a água de fato. Então, fica essa reclamação com a consciência muito tranquila, que como vereadores fizemos de tudo que podíamos fazer. Fomos atrás, solicitamos ao Executivo Municipal, fomos ao Departamento de Transporte, fomos até a comunidade, tiramos foto, fizemos, enfim, tudo. Agora, não dá para o Executivo continuar negligenciando o bairro Oncinha dessa maneira. Por que o Oncinha tem que ser penalizado? Perdoe, mas faz parecer até, eu moro próximo a Oncinha e sou vereador de oposição, somos contrários ao Jacó desde o primeiro dia nessa casa. Faz parecer, inclusive, que não se arruma Oncinha, não se leva água, porque eu moro ali do lado, quer dizer, para prejudicar o vereador. Mas esquecem-se que tem toda uma comunidade naquele bairro. Não é o vereador tudo bem, eu posso não estar aqui amanhã, mas pô, vai ter que penalizar a comunidade toda para fazer um vereador sofrer ali, se for esse o caso, né? É porque eu até entendo que seja, não tem outra, enfim, não tem outra explicação a não ser essa, porque outros bairros, aí nós vimos outro dia o Areia Branca ser contemplado. Por que o Oncinha não é contemplado? Por que lá justamente não se faz nada? Passamos por uma rua lá que, coitada, tem 4 casas na rua, e aliás tinha um pitbull bem bravo lá na rua também, na hora que eu estava andando, e aquela rua não desce nem moto, não consegue descer nem moto, porque tem uma cratera no começo, uma no meio e uma no final, né? Não tem mais rua, ali é um buraco. Agora, quanto tempo que está assim, gente? E passar patrol, só me perdoe, mas não vai adiantar nada. Você tem que fazer uma compactação, tem que jogar um cascalho, tem que fazer uma manutenção preventiva ali no Oncinha. Agora é a época, porque agora nós estamos no período de estiagem. Não adianta também querer fazer isso depois quando começarem as chuvas, que vai embora o cascalho, vai embora tudo. Agora é a época de se passar a motoniveladora, cascalhar e compactar. E resolver a questão lá do Oncinha. Eu apelo ao senhor prefeito, apelo mesmo, se não for por consideração ao povo do Oncinha, que o senhor prefeito faça a manutenção pelo menos por ser ano eleitoral, para que ele tente pelo menos maquiar. Não, eu estou pensando no povo, mas a gente sabe que é ano eleitoral. Se ele não tiver essa consideração com o povo do Oncinha, que faça a manutenção pelo menos por ser um ano eleitoral, para as pessoas lá possam transitar com um pouco mais de paz, com um pouco mais de saúde, possam receber água diariamente é semanalmente que tem passado, não é? Semanalmente que passa o caminhão-pipa lá, mas que passe com regularidade, não fique
passando em uma casa, pula 3, passa em uma, pula 3. E eu quero eximir, senhores e senhoras aqui presentes, quero eximir os motoristas dos caminhões pipa, né, da culpa, porque eles são mandados, eles estão lá cumprindo ordens, não são eles que tomam as decisões, eles estão lá inclusive fazendo as horas extras sem receber essas horas extras, porque o seu prefeito não tem pago hora extra funcionário público do município. Então, eu quero deixar aqui externado o meu apreço pelos motoristas que fazem um trabalho árduo ali e que, se não abastecem, tenham a certeza, é que a ordem veio de cima, não partiu deles, porque a gente conhece e sabe da idoneidade e do comprometimento desses servidores públicos municipais. Eu vou me ater hoje a esse assunto, que é um assunto preocupante, um assunto desgastante e que traz, inclusive, a comunidade para dentro dessa casa para mostrar que também está descontente com essa situação toda e pedir, mais uma vez, encarecidamente ao senhor prefeito que resolva essa situação de fato, que alugue caminhão, que alugue máquina, que alugue caminhão-pipa, mas que resolva o problema do bairro Oncinha, porque nós não vamos aturar mais isso de maneira alguma. São essas as considerações para essa noite, agradecendo a todos pela oportunidade.